Muita gente fala sobre sucesso, sobre alcançar objetivos, alcançar sonhos, alcançar metas, ser ambicioso para ter resultados incríveis, mas quase ninguém fala sobre quantas vezes você tem que persistir para que isso realmente aconteça, quantas vezes você tem que falhar, que você tem que errar e que você tem que cair para poder aprender com os próprios erros e superá-los para poder de fato alcançar o que a gente quer nas nossas vidas. E também do fator importante de sermos resilientes como pessoas, principalmente como homens. Esse é o dia 4 de 30 habilidades que todo homem deveria ter. É uma série que eu estou trazendo aqui para o meu canal do YouTube, focado em habilidades que o homem precisa aprender. E eu estou aproveitando isso para aprender cada uma delas também, passar tudo que eu aprendi, compartilhar as minhas reflexões em relação a isso aqui com vocês. Espero motivar você, homem, e ajudar você também de alguma forma com isso. O tema de hoje é resiliência. E o que eu achava que era resiliência? Eu achava que uma pessoa resiliente era aquela pessoa que era bondosa, gentil, que era uma pessoa receptiva. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que acolhia, abraçava, chegava, se enturmava. Na minha cabeça, quando eu pensava em resiliência, era isso. Mas não tem nada a ver com isso, era só o que eu imaginava mesmo. Estudando sobre resiliência, eu descobri que a resiliência é simplesmente o ato de você levantar depois de cair, de você se reerguer. Então eu vou falar para vocês hoje tudo que eu aprendi em relação à resiliência, tudo que eu estudei. De fato, isso é a resiliência, é você se levantar depois de cair. Então aconteceu alguma coisa, alguma situação que te estressou, te deixou chateado, te magoou, ou fez você cair de alguma forma, você tem três meios. Você tem como entrar em colapso em relação a isso, então desenvolver um trauma, um medo, uma depressão, ou, segundo cenário, se manter ali irrelevante em relação àquilo que aconteceu, ou a resiliência, que é você melhorar e ser melhor com aquilo que aconteceu. Então aquilo que aconteceu de negativo acaba se tornando um propulsor para ser algo, para virar algo positivo futuramente. E a resiliência é basicamente isso. Sermos pessoas resilientes são pessoas que se levantam depois das quedas. O que mais me chamou a atenção foi saber que a resiliência, o que acontece nas nossas vidas, né, em relação a pensamentos de medo, colapso, essas coisas, aconteceram no passado. Então são coisas que aconteceram lá atrás que vão resultar nas nossas atitudes hoje. Se a gente vai ter medo de fazer alguma coisa, ou se a gente vai aprender com aquilo que aconteceu para melhorar e tudo mais. E o que mais me chamou a atenção foi que nós podemos fazer coisas agora no presente para melhorar o nosso futuro, porque lá no nosso futuro o hoje vai ser o passado. E isso é uma coisa muito legal. O que me chamou a atenção também foi saber que a resiliência ela é uma habilidade praticável, é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Ninguém nasce com uma disposição ou uma preposição genética para ser o mais resiliente de todos. Então a gente pode desenvolver essa resiliência. Isso é muito legal. Como todas as outras habilidades, eu acho que eu vou trazer aqui no canal dessas 30 habilidades. Depois de aprender sobre o que é a resiliência, eu comecei a pensar se existem coisas práticas que acontecem ou já aconteceram na minha vida que é sinal de resiliência da minha parte. E eu pensei que, realmente existem várias coisas e vários cenários. Por exemplo, já trabalhei em vários lugares, eu já fiz muitas coisas e sempre dava errado, assim, de alguma forma. E mesmo assim eu fui resiliente, eu persisti. Até que hoje eu trabalho numa área que eu gosto muito, eu aprendi muito sobre, eu sou realizado e satisfeito na área que eu tô, porque eu fui resiliente. Eu poderia simplesmente ter desistido. Eu comecei a trabalhar então com 11 anos, né? Eu poderia, e isso foi muito cedo. Então esse fato de ser um fator estressante, prematuro, poderia fazer com que eu tomasse birra por trabalho, ou que eu não conseguisse achar uma vocação onde eu era realizado e satisfeito, tivesse medo de trabalhar, ou então não me sentiria realizado em nenhuma área. Porém, eu fui resiliente, eu persisti em procurar bons negócios, oportunidades e tudo mais, e hoje eu sou realizado na área que eu atuo, e eu enxerguei isso como uma resiliência depois que eu aprendi sobre o que é a resiliência. E outro exemplo também foi em relação aos vídeos no YouTube. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do audiovisual. Inclusive eu trabalho com audiovisual, tenho uma produtora de audiovisual hoje. E desde pequeno eu sempre quis ter um canal no YouTube, sempre comecei, já fiz vários vídeos, sempre comecei um canal novo.
nunca ia pra frente, eu sempre desistia ali naquele momento, porém eu sempre fui resiliente e em algum momento eu voltava e tentava e persistia e tentava e voltava, caía e levantava. E hoje eu tô aqui de novo levantando para tentar dar continuidade a esse sonho meu, a essa vontade, essa meta que eu tenho, que é de produzir vídeos para o YouTube. Então isso mostra também um sinal de resiliência da minha parte. E eu acho isso muito legal, descobrir que eu tenho uma resiliência aguçada ou apurada, se eu posso dizer assim, mas pretendo melhorar cada dia mais como ser humano em relação a ser resiliente. Então é muito legal a gente entender a resiliência, porque a gente acaba enxergando a vida de outra forma. A gente pode enxergar, depois de entender sobre a resiliência, que às vezes a vida não está tentando impedir a gente de fazer alguma coisa ou que as coisas estão dando errada, simplesmente porque para mim é mais difícil ou coisa do tipo. Talvez a vida simplesmente queira ensinar a gente alguma coisa de alguma forma para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir e melhorar. Então, quando você entende a resiliência, você entende cenários negativos como oportunidades para poder evoluir e melhorar de fato. Isso é muito legal. Uma aplicação prática para poder desenvolver a resiliência, eu estava vendo que é simplesmente nós pararmos de abandonar coisas por abandonar. Então, por exemplo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho e eu vou fazer coisas para que essa meta aconteça. E do nada me dá vontade de abandonar aquilo e eu simplesmente abandono. São aquelas pessoas que não conseguem persistir em nada ou continuar nada porque não é resiliente. Se acontece qualquer coisinha, um desânimo ou uma coisa negativa, a pessoa já desiste, já abandona. Um fator importante para desenvolver a resiliência é de fato não abandonar as coisas quando elas parecem ser difíceis ou chatas ou desconfortáveis. Então é muito importante a gente fazer uma pergunta: será que é para eu parar, eu realmente preciso parar, ou eu só estou desconfortável? Se eu só estiver desconfortável, eu vou fazer mesmo no desconforto, porque eu preciso ser resiliente para alcançar aquilo que eu quero. Agora, se eu realmente preciso parar, então é um sinal de que a gente tem que prestar atenção e às vezes deixar de fazer aquilo para que não seja um estressor e gere um medo maior. E para que isso aconteça, a gente tem que desenvolver também o nosso autoconhecimento, que foi uma das habilidades que eu já trouxe aqui para vocês. Então a resiliência não é você continuar ou fazer as coisas porque você se acha o fodão ou porque você é forte e você tem que ser forte. Não. A resiliência é uma habilidade que é você continuar as coisas mesmo sabendo e achando que você não é forte o suficiente. Então isso é você ser resiliente, é você persistir em algo mesmo achando ou pensando que você não é forte o suficiente, porque aquilo vai acontecer de alguma forma. Você vai persistir naquela meta, naquele objetivo, você vai ser ambicioso de uma forma saudável e vai conseguir. Até porque, muitas das vezes, o sucesso na vida, ela não é para as pessoas que são talentosas, né? E sim para as pessoas que permanecem ali no jogo, persistindo cada vez mais, cada dia mais, para alcançar aquilo que almeja. Enfim, essa foi a quarta habilidade de 30 habilidades que todo homem deveria ter. E amanhã eu te espero para a quinta habilidade. Valeu!